Bom dia, gente, tudo bem? Vamos falar aqui sobre ligações químicas, tá? Vai ser um capítulo longo que eu vou falar sobre todas as ligações químicas, algumas regrinhas, tá? Mas aí a gente vai englobar até mais de um capítulo aqui de teoria, ok? Primeira coisa, ligação química. Você tem átomos e eles vão se ligar. Por exemplo, água. Água não tem hidrogênio e oxigênio? Aí eles fazem alguma ligação ali entre eles, né? Entre o hidrogênio e o oxigênio. A gente vai estudar isso. Vocês têm que saber que tipo de ligação está ocorrendo, se ela é forte ou fraca, como ocorre essa ligação, tá bom? Mas primeiro, antes disso, você tem que entender sobre essa regrinha do octeto aqui. Regra do octeto é o seguinte: a maioria dos átomos da tabela periódica, eles ficam satisfeitos quando ele tem 8 elétrons, tá? Por isso que é a regra do octeto. Então, eles ficam estabilizados, eles se estabilizam com 8 elétrons. Só que aí tem um detalhe. Vamos pegar o caso aqui do sódio. Sódio aqui é o Na, né? O Na, para ele virar um gás nobre, que é porque quando ele tem 8 elétrons, é um gás nobre. Vira um gás nobre. O Na, para virar um gás nobre, ele precisa ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons para chegar no argônio, né? Então, ele tem que ganhar 7 elétrons. Então, mais fácil para o sódio, o quê? Ele perdeu 1. Quando ele perder 1, ele fica com 10 elétrons, ele fica igual ao neônio, entendeu? Por isso, você vai ter que ver quem tem facilidade de ganhar elétron ou perder elétron. E eu falei na matéria de tabela periódica o quê? Que os metais têm tendência a perder elétrons e os ametais a ganhar elétrons. Tá? Por quê? Vamos pegar aqui o cálcio. O cálcio tem quantos elétrons na valência dele? Isso você tinha que saber. O cálcio é da família 2A, ele está na segunda coluna, ele termina em 3s2. O cálcio. Ele tem 2 elétrons na valência dele. 2. Então, 2 elétrons. Para ele ganhar 8, ele precisa ganhar 6. Então é mais fácil o quê? Ele perder esses 2. Tá? Agora o cloro. O cloro está na família 17 aqui, que é a família 7A. O cloro ele tem 3s2, 3p5. Ele tem quanto no total? 2 mais 5. Ele tem 7 elétrons na valência dele. Tá? Tem 7 elétrons. Ou seja, o cloro ele tem a tendência o quê? De ganhar elétron. Por quê? Se tem 7 elétrons, ou ele perde os 7, ou ele ganha 1. Ele vai preferir ganhar 1, é mais fácil, né? Por isso que a metal, tendência de ganhar elétron. Vai ficar com carga negativa, né? Vai virar um ânion. E o metal tem tendência de perder elétron, vira um cátion. Tá bom? Basicamente é isso. Então, a maioria segue a regrinha do octeto. Tá bom? Então, o que a gente vai resumir, então? Regra do octeto. Os átomos se estabilizam quando tem 8 elétrons. Para ele chegar nesses 8 elétrons, ele pode ganhar elétron ou perder elétron. Tá? Por quê? O sonho deles é chegar na configuração dos gases nobres, que são aqueles caras que tem a tal da inércia química. Eles não gostam de se ligar a ninguém. Eles gostam de ser... eles não gostam de ficar perto de ninguém. São antissociais. Tá? Enfim, exceções dessa regra, tá? Eu vou colocar aqui, depois eu explico. Exceções: hidrogênio, hélio, berílio, e faltou o lítio ali, eu pulei o lítio, e o lítio, tá? São as principais exceções aqui dessa regra do dieto, do octeto. Por quê? O hidrogênio é o primeiro cara da tabela periódica. Ele está no primeiro nível. No primeiro nível só cabe 2 elétrons. Lembra daquele negócio de nível aqui? Que você tem um núcleozinho, aí aqui você tem os níveis. No primeiro só tem 2 elétrons. Então o hidrogênio, como tem 1 elétron, ele só precisa de 1 para chegar no hélio. Né? O hélio, mesmo sendo um gás nobre, ele só tem 2 elétrons. Então ele não obedece à regra dos 8 elétrons do octeto. É a regra do dieto. Tá? Então o hidrogênio, quando ele ganha 1 elétron, ele fica com a configuração do hélio. Né? Então ele não obedece à regra do octeto. Tá? O lítio, como ele é um metal, ele gosta de perder elétron. O lítio não tem 3, ele vai perder 1 elétron e vai virar o hélio. Também vai seguir a regra do dieto. E o berílio é a mesma coisa, ele tem 4 elétrons. É mais fácil ele perder esses 2 ali para virar o hélio
do que ganhar 6 elétrons e virar um neônio. Né? Porque o berílio tem 4, o neônio tem 10. Ou seja, esses 4 aqui, eles preferem ficar só com 2 no primeiro nível, quando eles fazem as ligações, e eles já ficam estabilizados. Eles preferem ficar assim, com 2 elétronzinhos só. Então, são esses casos aqui. Tá bom? Vamos agora falar dos tipos de ligações químicas, né? Vamos começar pela ligação iônica. Bora! Muito bem, ligação iônica. Ó, ligação iônica, você já tem que saber que é uma ligação entre um metal e um ametal, tá? Aí lembra, o metal, ele não gosta de perder elétron, porque ele tem pouco elétron no último nível dele. Então, se ele quer perder o elétron, ele vai doar o elétron dele. Então, o metal vai ser o doador de elétron. E o ametal vai ser o quê? O receptor desse elétron. Ele vai ganhar o elétron. Tá? Então, vai ser uma transferência de elétrons sempre da onde? Do metal para o ametal. Os elétrons sempre vão nesse sentido aqui, do metal para o ametal. Tá? Por que é mais importante aqui também? Você tem que saber quantos elétrons tem em cada nível e nos dois, o ametal vai ter que ter 8 elétrons e o metal tem que perder todos os elétrons que estavam sobrando ali nele, tá? Quer ver, ó? Sódio e cloro. Como é que a gente vai ver a ligação iônica entre o sódio e o cloro? O sódio, se você ver, é da família 1A. O cloro é da família 7A. Ou seja, o sódio ele tem um elétronzinho, o cloro tem 7. Como o elétron vai do metal para o ametal, o elétronzinho que está aqui no sódio, o sódio vai preferir perder ele. Então, esse elétronzinho vai vir para cá. Ó. Quando o sódio perde aqui, ele vai ficar sem mais nenhum elétron no último nível dele e o nível anterior está cheio. Ou seja, o sódio está completinho agora, virou tipo uma configuração de gás nobre. E o cloro, que tem 7 elétrons, ganhou 1, ficou com 8. Ou seja, todo mundo está feliz. O sódio perdeu todos os elétrons que sobravam e o cloro completou 8. Né? Se está todo mundo feliz, beleza. Formou que composto aqui? Formou o composto o quê? NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, que eu passei o trabalho da atividade complementar para vocês. Né? Muito bem. Uma forma de demonstrar isso também é pela carga lá em cima. E isso é importante vocês já saberem, tá? Vou bater muito nessa tecla, porque nos próximos capítulos a gente vai falar de inox, né? Que é o númerozinho da carga do elemento. E o ideal é vocês saberem por ligação química, não por decoreba, tá, gente? Ó, o sódio, qual é o NOx de cada um aqui? Ó? O sódio ele perdeu um elétron, não é? Quando alguém perde elétron, ele vira um cátion. Ele fica com carga positiva. Por isso que o sódio ele é mais 1. Porque ele perdeu esse elétron. E o cloro, que ganhou o elétron, fica com carga menos 1. Tá bom? É isso. Basicamente é isso. NaCl, então você tem que saber fazer a ligação química à estrutura, montar o elemento. Isso aqui é a fórmula molecular, isso é a fórmula iônica. Tá bom? Vamos fazer o do cálcio e do bromo. O cálcio é da família 2A, o bromo é da 7A. Tá bom? Lembrando que você tem uma tabela, tem que estar sempre com uma tabela periódica perto para fazer isso aqui, né? O cálcio, então, tem 2 elétrons. Vamos colocar aqui. E o bromo tem 7. Tá bom? Como o bromo tem 7, eu só posso adicionar um elétron aqui. Porque aí o bromo já vai ficar com 8, né? Eu botei B, né? É Br. Tá? Então, ó, o elétron veio para o bromo ficou com 8. Só que ainda sobrou um elétron para o cálcio. O cálcio não está satisfeito. Esse bromo está satisfeito, o cálcio não. Então você vai ter que adicionar outro bromo aqui. Porque quando você adiciona outro bromo, que também tem 7, né? Como que também tem 7, esse outro elétron do cálcio vem para cá. E agora sim todo mundo está feliz. Todos os bromos ganharam um elétron, que eles precisavam, e o cálcio perdeu os 2. Então a fórmula molecular dele é
CaBr2, porque são dois bromos. A notação que a gente coloca sempre é metal primeiro, depois o ametal, tá, gente? Ah, eu posso botar o bromo primeiro? Não é bom não, tá? Põe o metal primeiro, depois o ametal. Tá? Tu viu que eu botei sódio primeiro, depois o cloro? Mesma coisa. CaBr2 é a fórmula molecular desse cara aqui. No futuro a gente vai dar o nome deles, né? Aprender a dar o nome. Se fosse falar de carga, né? O cálcio ele perdeu 2 elétrons, né? Então aqui seria cálcio mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. E o bromo seria menos 1. Por que menos 1, João? Se ele ganhou 2 elétrons, mas cada bromo ganhou 1 elétron. Ó, esse bromo ganhou 1 elétron, esse bromo ganhou 1 elétron. Então a carga do bromo é menos 1. O cálcio, o mesmo cálcio que perdeu 2 elétrons, então é mais 2. Tá bom? Basicamente, isso você tem que saber de ligação iônica. Vamos falar algumas propriedades da ligação iônica. Propriedade você tem que saber de ligação iônica, tá? Que é o seguinte, a ligação iônica, como você tem um metal que gosta de dar elétron, um ametal que gosta de receber elétron, essa ligação é uniútil ao agradável. Então é uma ligação que tem uma ótima atração, ou seja, é uma ligação forte. Se é uma ligação forte, é o seguinte, eu vou precisar de mais ou menos energia para quebrar essa ligação. De mais energia, porque essa ligação, como ela é muito forte, os átomos ficam muito próximos um ao outro. Então vai ser difícil de eu cortar essas ligações, né? Ou seja, eu precisar de muita energia. Isso acarreta o quê? Eles são sólidos à temperatura ambiente. Por quê? Seu ponto de fusão e de ebulição são elevados. Uma ligação é muito forte, eu preciso de muita energia para transformar de sólido para líquido. Então, temperatura muito alta. De líquido para gasoso, tá? Então, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição são altos. Aqui, tá bom? Outro aqui, e aí atenção com isso, eles são excelentes condutores em meio aquoso. O que é isso, João? É o seguinte, se você pegar o NaCl, que é um sal de cozinha, o sal de cozinha da sua casa, se você jogar uma carga elétrica no sal sólido, sem nada, ele não vai conduzir energia. Não vai conduzir. Ou se você pegar esse sal sólido e deixar sob o sol, ele não vai ficar quente, tá? Mas se você adicionar ele na água e dissolver ele na água, ou seja, em meio aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água, ele passa a conduzir energia, tá bom? Energia tanto térmica quanto elétrica, tá? Eles conduzem energia. Então, soluções que fazem ligações iônicas, eles só são bons condutores em meio aquoso, tá? Atenção com isso, eu adoro cobrar isso, hein? Tá? Vamos para a ligação metálica. Muito bem, então, ó, ligação metálica. Ligação metálica, você tem que saber só algumas coisinhas, não tem que montar a estrutura, tá? Primeira coisa, é entre metais, né? O nome já diz, né? Ligação metálica, entre metais. Só que tem uma diferençazinha aqui. Se for entre dois metais diferentes, você vai ser uma liga metálica, tá? Então, liga metálica é quando for entre metais diferentes. Uma peça metálica é entre o mesmo metal. Tá bom? Um grande exemplo de liga metálica, é o bronze, né? O bronze não é um metal puro que está na tabela periódica. Ele é o quê? Uma liga metálica entre cobre e estanho. Tá bom? Então, é uma liga metálica. Faz ligação metálica, tá? Quando os metais se ligam entre eles, os átomos metálicos, né, vão se ligar entre eles, o que acontece? Os elétrons que estão ali no átomo, eles ficam em volta da ligação. A gente chama isso de elétrons livres. A outra coisa que põe aí um asterisco aqui, ó, que a gente gosta muito de cobrar isso em provas, tanto de vestibular quanto numa prova minha, tá? Eu falo alguma coisa lá, falo sobre elétrons livres, você já tem que ver, opa, elétrons livres, ligação metálica, tá bom? Propriedades dele. Ligações metálicas também são bastante fortes, altos pontos de fusão e ebulição também, ou seja, na nossa temperatura ambiente, ele está no estado sólido, né? Bronze, outros tipos de metais, né? E excelente condutividade, mas aí, ó, excelente condutividade no estado sólido mesmo, tá bom? É diferente do iônico, que é só quando dissolve na água, né? Nesse caso, não. Vai ser excelente condutividade no estado sólido.
tá? É só você pegar, por exemplo, uma tampa de bueiro. Se o sol bate na tampa de bueiro, a tampa de bueiro não fica quente, uma peça metálica, não fica quente, no estado sólido, não é? Porque ele conduz a energia do sol ali, né? Tá? Deu para entender, né? Vamos para ligação covalente, que é mais demoradinha. Agora vamos falar sobre ligações covalentes, né? Já falamos de ligações iônicas, ligações metálicas, né? Agora ligação covalente, tá? Na ligação covalente, agora é entre ametais, tá? E aí, ó, lembra quando a gente falou em ligação iônica, o quê? Os ametais, eles não gostam de dar elétron. Eles gostam do quê? De receber elétron. Então, como nenhum dos ametais quer dar elétron, eles compartilham o elétron, tá? Então, é compartilhamento de elétrons o que vai ocorrer, tá? Compartilhamento de elétrons. Como é que vai funcionar isso, gente? Simples. Vamos pegar, por exemplo, a água. Como é que funciona? Como é que nós temos a água, né? A água, nós temos um oxigênio. Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons na valência dele, porque ele é da família 6A, grupo 16, aquela coisa toda, né? Então, ele tem 6 elétrons. O hidrogênio é umzinho, só tem um elétron, né? E lembra que o elétron, o hidrogênio, ele, como ele só tem um elétron, ele é daquela classe que não segue a regra do octeto. Ela segue a regra do dieto. Então o hidrogênio ele só precisa o quê? De mais um elétron para ficar satisfeito. Então, ó, ele faz o que aqui, ó? Eles compartilham esse elétron, tá bom? E aí fica, ó. Agora esse elétron fica para o oxigênio e esse elétron fica para o hidrogênio. Agora esse hidrogênio tem o quê? 2 elétrons, não é? Só que agora, ó, o hidrogênio está satisfeito, mas o oxigênio não, porque o oxigênio agora está com o quê? Está com 7, né? Ou seja, por isso que você vai precisar de outro hidrogênio, fazendo outra ligação simples aqui. Porque agora o que vai acontecer? Esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse hidrogênio tem 2 e esse hidrogênio tem 2. Isso é ligação covalente. Você faz o quê? Compartilhamento dos elétrons. Tá bom? Formando quem? O H2O. Tá bom? Simples? Vamos continuar aqui. 3 partezinhas assim, ó. Primeiro, ligação covalente simples, tá? É quando eles só fazem uma covalentezinha, que nem o lance da água, que só tinha uma ligaçãozinha. É só isso. Só que aí você tem ligação covalente simples polar ou apolar, tá? Vamos explicar o que é polar e apolar, tá? Polar é quando eu tenho diferença de eletronegatividade na ligação, tá? Então aqui, ó, é quando eu tenho diferença de eletronegatividade. Tá? Lembra que a gente já falou de eletronegatividade? É aquela que você atrai elétrons, né? Eletronegatividade. Então, basicamente é o seguinte. Eu tenho... Vou dar um exemplo aqui clássico, aqui é HCl. HCl, o hidrogênio tem um elétron, o cloro tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí, como aqui tem 7, aqui tem 1, eles vão fazer uma ligação o quê? Covalente simples, não vão? Normal. Só que é o seguinte, o cloro e o hidrogênio têm diferença de eletronegatividade. O cloro é mais eletronegativo, tá? Como o cloro é mais eletronegativo, é como se fosse um cabo de guerra. Esses 2 elétrons vão ficar mais próximos de quem? Do cloro. Tá? Então esse cara vai ficar com polo negativo e aqui com polo positivo. Porque o cloro, ele é o mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons. Então ele vai ficar com uma carga aparente negativa. O hidrogênio, os 2 elétrons dele vão ficar próximo mais do cloro. Então ele vai ficar com uma carguinha positiva, tá? Se tiver diferença de eletronegatividade, já sabe então, é uma o quê? Ligação covalente polar, tem polaridade, tá? A gente vai falar muito disso nas próximas matérias. Agora, apolar é quando não tem essa diferença.
Não tem essa diferença de eletronegatividade. Exemplo simples. H2, gás hidrogênio. Gás hidrogênio é um H ligado a um outro H, né? Eles têm um elétron e um elétron aqui, ó. Pronto. Fizeram só uma ligação simples aqui. Não tem diferença, porque é hidrogênio com hidrogênio, né? Ninguém ganha na eletronegatividade. Então é uma ligação covalente apolar, tá bom? Vamos continuar. Muito bem, então, olha só. Agora vamos para ligações covalentes duplas e triplas, tá? É quando vai ter mais de uma ligaçãozinha assim, aqui, tá? Mais de uma. Como é que funciona isso? Vamos pegar aqui o primeiro caso aqui do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, não é? Tem 6 elétrons assim. E aqui no outro oxigênio? Também. Tem 6 elétrons, não é? Como eles são os dois à metade, né? São o mesmo cara, né? Eles vão fazer uma ligação covalente simples aqui. E essa ligação covalente simples aqui, cada um vai ficar com 7 agora, né? Antes eram 6 cada um, agora 7. Então eles vão precisar fazer mais uma. Porque agora, como tem 6 e 6, com as duas ligações, fica todo mundo com 8. Tá bom? Assim. Uma coisa que eu tinha esquecido. Como é que você pode também representar isso aqui? De uma forma mais simples. Assim, ó. O, traço O. 2 traços, né? Tá vendo? Por quê? Um e um aqui, um e um aqui. Tá? Cada tracinho, então, vai ser uma ligação covalente com 2 elétrons aqui. Tá? Tem um elétron aqui e o outro aqui. Tá bom? Então, quando tiver essa duplinha, você pode representar desse jeito. Eu normalmente gosto de pedir desse jeito aqui. Tá bom? Naqueles outros casos que eu botei, por exemplo, água. A água volta lá atrás. Seria uma coisa assim, ó. Tá bom? HCl. Seria assim. H2. Seria assim. Tá? Bem simples. Tá? Isso é forma estrutural, tá, gente? Voltando aqui. N2. N2. Se você pegar o nitrogênio tem 5 elétrons. O nitrogênio tem 5 elétrons na valência dele. É da 5A. Tá bom? Ou seja, quando você fizer uma ligação covalente aqui entre eles, o que vai acontecer? Agora cada um tem 6. Esse elétron vale para ele, esse elétron vale para ele. Agora, se eu faço mais um aqui, ó. Agora vai ter quanto? 7, né? Cada um tem 7. Ah, então eu vou fazer mais uma. Cada um agora tem 8. Ou seja, eu estou fazendo uma tripla ligação. Agora é uma covalente o quê? Tripla. E fica assim desse jeito. Tá? Bem tranquilo. Agora, CO2, tá? Geralmente você vai botar o quê? O cara que está aqui no meio. Tem menos no meio. Carbono. Se você vê o carbono tem 4 elétronzinhos aqui, tá bom? Porque o carbono tem 4 elétrons porque ele é da família 4A, né? O oxigênio tem 16, do grupo 16, ele tem 6 elétrons, né, na valência dele. E o outro oxigênio eu vou botar aqui também, ó. Tá bom? Se eu fizer aqui, ó, uma ligação aqui, agora o carbono tem 5 e aqui tem 7. Mais o minha aqui tem 6 e 8. Beleza, agora eu venho para cá. 7, 7, 8 e 8. E bateu, não bateu? Então agora ficou o quê? O CO2, a estrutura do CO2 é esse aqui. C dupla O, ou seja, o CO2 ele possui o quê? 2 ligações covalentes duplas. Tá bom? É isso. Vamos falar sobre ligação dativa ou coordenada, tá bom? Agora, ó, ligação coordenada dativa, tá? Esse é um caso específico. Geralmente a gente só faz ligação covalente dativa ou coordenada, né? Vou falar dativa, tá? Com oxigênio, tá? Então, normalmente, vou botar até normalmente, o oxigênio
pegando um par de elétrons que esteja sobrando de um metal. Eu vou explicar isso, vocês vão entender melhor, tá? A lógica é essa. Por quê? Na ligação covalente simples, dupla, é o quê? Cada um compartilhando um elétron, né? Você tem um carbono, tem um oxigênio. O carbono te dá um elétron, o oxigênio te dá um elétron, vão compartilhar, né? Aqui nesse caso, não. O oxigênio, ele não vai dar nenhum elétron e ele vai pegar 2 elétrons que estavam de bobeira ali do ametal e ele vai falar, me dá esses 2 elétrons aqui, vamos botar para jogo para compartilhar. É basicamente isso, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Ligações entre enxofre e oxigênio, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Enxofre e oxigênio, tá? Primeiro caso, se eu fizer só a ligação covalente normal, tá? Por quê? Primeiro você tem que fazer o quê? As ligações normais entre os dois. O enxofre ele tem 6 elétrons. O oxigênio também tem 6 elétrons. Tá? O que vai acontecer normal, então? É o enxofre e o oxigênio fazerem uma covalente simples. Cada um agora vai ter 7. E uma outra covalente aqui, aí vira uma covalente dupla. Cada um agora tem 8. E aí forma o SO. Só SO assim, né? Que é S dupla O, né? Vou deixar aqui desse lado também, normal. Só que o que você está vendo? Está vendo que o enxofre sobrou 4 elétrons aqui? Então tá bom. Grava isso aqui. O que vai acontecer? O que tem muito na nossa natureza? Oxigênio, não é? O oxigênio, imagina que tem um outro oxigênio que ele quer entrar nessa ligação, ele quer entrar nesse composto, porque ele está muito abundante na natureza. Então esse oxigênio aqui, ó, que tem 6 elétrons, né? Esses elétrons, ele vai querer entrar, só que esse enxofre está satisfeito e esse oxigênio está satisfeito, ou seja, ele não consegue compartilhar elétron com ninguém, porque eles já estão satisfeitos. Por exemplo, o enxofre aqui já tem 8. Se ele compartilhar um elétron aqui com ele, fazer uma covalente simples, o enxofre vai ter 9. Não pode ter 9, né? Ou seja, e aí o oxigênio fala o seguinte, ô enxofre, tu tem esse par de elétron aqui sobrando. Tu não está usando ele. Me dá esse par de elétron e a gente põe para jogo aqui compartilhando. Aí o enxofre vai falar assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu estou te mandando. E é isso mesmo. O oxigênio é o valentão da escola que vai te ordenar e vai pegar o teu lanche. Basicamente é isso que ele vai fazer. Tá bom? Então o oxigênio ele vai obrigar o enxofre e vai pegar aqui. Lembra, o oxigênio é muito eletronegativo, né? Então ele vai meio que ordenar. Me dá esses 2 aqui, tá bom? Então ele vai pegar os 2. E vai botar para jogo, tá bom? Essa ligação aqui é a ligação o quê? Coordenada ou dativa, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Então vai ter o que aqui? Vai ter um enxofre fazendo uma dupla com oxigênio normal aqui, só que esse par de elétrons do enxofre está fazendo uma dativa, que a gente vai botar uma setinha assim, ó, e ainda sobrou um par de elétrons aqui no enxofre, né? Tá bom? Ou seja, formou o SO2. Vou botar para cá isso aqui, então. Você tem um enxofre aqui, e aqui ele está fazendo uma dativa com oxigênio, e ainda sobrou um par de elétrons, não é? Aqui, ó, não sobrou esse par de elétrons. Tá bom? Então já formou o SO2, tá? Então o que você está vendo de ligação dativa? Normalmente é o oxigênio, ele vai pegar um par de elétrons sobrando do ametal, e ele só vai fazer isso por quê? Porque as ligações já estão todas o quê? Estabelecidas, já está todo mundo estabilizado. Tá? Só que o oxigênio quer entrar, tá bom? Continuando aqui. Dá para fazer mais uma dativa, João? Dá, né? Não tem esse par de elétrons sobrando aqui? Então, posso fazer mais uma dativa aqui. Ó. Por quê? Você tem aqui um enxofre aqui,
você tem um par de elétrons que o oxigênio está pegando aqui, né? E está compartilhando. Só que lembra que tinha mais um par de elétrons aqui do enxofre, né? Que estava aqui. O oxigênio pode entrar também aqui e fazer outra dativa. E aí vai virar SO3. E aí fica o quê? Enxofre, dupla O, dativa no O aqui, dativa no O aqui também. Entendeu? Então, ligação dativa é isso. É o ametal cedendo um par de elétrons para o oxigênio e o oxigênio não dá nada em troca. Tá bom? Foi? Vamos então agora para a propriedade de ligações covalentes. Acho que vocês também precisam saber. Lembra que eu dei propriedade de ligação iônica e propriedade de ligação metálica, né? De ligação covalente é o quê? Eles são péssimos condutores, tá? Péssimos condutores de energia, né? Então você não pega eletricidade. Por exemplo, o oxigênio está aqui, né? Ele não conduz energia, né? Tá bem. Muito bem. Eles têm menores pontos de ebulição e pontos de fusão que os iônicos e metálicos. Pensa o seguinte, ligação iônica é uma ligação entre um metal e um ametal. Um quer dar elétron, o outro quer receber. Então, a ligação é bastante forte, tem atração muito forte. Então, para eu romper essa ligação, preciso de muita energia, não é? Tá? Na ligação covalente, como é um ametal com um ametal, ninguém quer dar elétron, estão meio que compartilhando ali, a ligação é mais fraca, eu gasto menos energia para romper. Ou seja, eu preciso de menos energia, eu preciso elevar menos a temperatura. Né? Pensa assim. Tá bom? Outra coisa que vai aparecer muito. Ligações covalentes são substâncias chamadas de substâncias moleculares. Então, ó, se viu em alguma questão, em algum livro falando de substâncias moleculares são apenas o quê? Substâncias que fazem ligação covalente. Só isso. Tá? Por exemplo, substâncias orgânicas, que tem carbono e hidrogênio, né? Quem é do terceiro ano sabe, que é o quê? Fazem ligações o quê? Covalente. Né? Tá bom? Última coisa antes, um OBS aqui. Coisinhas aqui, gente. Vamos fazer aqui ligação química de substâncias covalentes com mais de 2 elementos. Agora você também tem hidrogênio, cloro e oxigênio, né? Geralmente vai aparecer assim para substância covalente, tá? Primeira coisa, regrinha, tá? Você vai pegar o cara do meio e vai botar aqui. Então, ó, o cloro é o cara do meio. Então, o cloro sempre vai ser o elemento central, tá? O oxigênio vai ficar em volta. Então, você vai ter um oxigênio aqui e um oxigênio aqui, tá? E o hidrogênio vai ficar do lado de algum dos oxigênios. Isso é regra, tá? Então, eu vou botar o hidrogênio aqui do lado do oxigênio aqui, tá bom? Cloro tem 7 elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oxigênio tem 6, né? Oxigênio tem 6 também. Hidrogênio tem 1, né? Quando você armou assim, você vai começar pelos hidrogênios. Porque o hidrogênio só precisa de 1, né? Ó, já fez a ligação covalente simples dele aqui, não fez? O hidrogênio, então, já fez 1, está satisfeito. Check aqui para ele. Agora, o oxigênio tem 7, né? Porque ele fez essa covalente aqui. Então, ele precisa de mais uma. Então, ele vai fazer com cloro. O oxigênio agora vai ter 8. E o cloro que tinha 7 também tem 8, não é? Ah, mas tem esse oxigênio aqui, né? O cloro está satisfeito, o oxigênio não. Então, você vai fazer uma dativa. Então, o oxigênio vai pegar esse par de elétrons sobrando do cloro. E fica todo mundo feliz. Bonitinho. Tá bom? Então, fechou. HClO2. Então, a estrutura dele seria o quê? Cloro, ligação simples com oxigênio, que ligação com hidrogênio, uma dativa aqui com oxigênio. E ainda sobrou 2 pares de elétrons, né? Podia fazer mais dativas aqui, tá bom? Podia fazer mais dativas. Podia botar mais um oxigênio aqui e um outro para baixo, tá? Podia formar, por exemplo, HClO4, tá? Muito bem. Então, HClO2 seria isso. É o ritual que você vai fazer aqui, tá? Dá uma pausa no vídeo, copia isso aqui, deixa eu apagar aqui, porque eu vou fazer agora do ácido sulfúrico. A regra é a mesma. Enxofre no meio. Oxigênios em volta. Hidrogênios em volta do lado do oxigênio.
Começa a colocar os elétronzinhos. Hidrogênio é 1, hidrogênio é 1. Oxigênio aqui tem 6, né? Aqui também. Pum, pum. A parte mais chata é ficar botando esses pontinhos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Botei todo mundo. Começa pelos hidrogênios. Fiz uma ligação aqui simples. Fiz uma ligação simples aqui e matei os hidrogênios. Hidrogênios estão satisfeitos. Oxigênios tem 7. Matei aqui. Matei aqui. Tem. Tá ok? Tá ok. O enxofre que tinha 6 agora tá ok. Tá ok. Tá ok, né? Só que é o seguinte. Tem esse oxigênio aqui e aqui. Aqui está satisfeito, aqui não. Faz uma dativa aqui. Faz uma dativa aqui. E fica todo mundo satisfeito. Todo mundo fica com 8. Tá? Então, o ácido sulfúrico, que é esse H2SO4, ficaria assim. HO, enxofre aqui, O aqui, H aqui, dativa para cima, dativa para baixo. Tá bom? Foi? Uma coisa que eu esqueci de falar, tá, gente? Nem toda substância covalente é péssimo condutor, tá? Ácidos fortes são bons condutores, mas é uma coisa que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Não é uma coisa que eu cobraria nesse assunto agora, tá bom? Aula encerrada, estudem. Um abraço para todo mundo. Fui.